tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos iniciar um novo quadro aqui no meu canal, que são perguntas para Cris, tá? E aí neste quadro eu vou te dar a liberdade de perguntar o que você quiser para Cris, que eu vou responder tudo, tá? Pode perguntar sobre tricologia, sobre o mercado, sobre a minha vida, sobre o que eu penso de filosofia, vida, Deus, trabalho, gestão, o que você quiser a gente vai poder conversar. Então eu estou aqui com a Nanda, que é a minha sócia, que está aqui do lado. E a Nanda vai me fazer algumas perguntas que vocês enviaram. Nós vamos falar o nome da pessoa e eu vou responder, tá bom? Vamos lá, Nanda. E Ribeiro pergunta: então, para melhorar a oleosidade do couro cabeludo, podemos lavar com água morna, mas todos os dias? Tá bom. Para melhorar a oleosidade do couro cabeludo, certamente lavar com água morna ou não lavar com água morna não vai fazer muita diferença. Vamos lá. O que a gente precisa fazer primeiramente é ter o cabelo sempre limpo, com uma higienização voltada para os cuidados do couro cabeludo, tá? Então esse é o primeiro ponto. A temperatura da água, ela é importante desde que ela não seja um ativador da glândula sebácea. Então se você tá com uma temperatura mais quente, naturalmente você ativa a superprodução de sebo. Se você está falando que é uma água mais morninha, mais para fria, que se torne confortável para o seu banho, tranquilo, ela não vai ter nenhum problema. Então você pode lavar o seu cabelo com água de morna para fria a uma água gelada. Porém, desde que você trabalhe com esse nível de temperatura, não vai fazer grande diferença para o controle da sua oleosidade. O que vai fazer diferença é: Cris, eu lavo esse cabelo todos os dias ou eu não lavo esse cabelo todos os dias? O que vai fazer diferença é você ter uma percepção de higiene, se tá limpo ou se não tá limpo. Um couro cabeludo que é bastante oleoso, via de regra, ele vai sentir necessidade de mais lavagens com mais frequência. Um couro cabeludo que não tem uma superprodução da glândula sebácea já não sente tanto. Tem couro cabeludo que é até bastante seco. Então passa a impressão para a cliente que ela pode lavar de repente uma vez por semana, 2 vezes por semana. Que sobre a minha ótica é muito pouquinho. O que eu considero interessante? Independente dessa sensação, se está muito limpo ou não, é importante que a gente tenha em mente que pelo menos umas 3 vezes, 4 vezes por semana seria o ideal de lavagem do seu couro cabeludo. Mas a melhor resposta do ponto de vista sensorial é se esse couro cabeludo está limpo, se esse couro cabeludo, tanto do ponto de vista visual, quanto do ponto de vista de odor e da forma, se você consegue mexer no cabelo, se você tem maleabilidade na sua fibra capilar, tá? Então, para resumir, temperatura ok, e você pode lavar todos os dias, mas podendo também ali fazer um intervalo de 3 ou 4 vezes por semana. A Beatriz 994 está perguntando se blend de óleo é para fazer umectação. Vamos lá, gente. O blend de óleos, ele pode ser feito uma umectação. Mas o que você tem que ter em mente, tá? Quando a gente pensa em fazer uma umectação, nós estamos pensando em garantir brilho, fechar as cutículas, nós estamos pensando num tratamento para fibra capilar. Eu, Cristiane, entendo que se a gente fizer um blend de óleos vegetais, tá? De boa qualidade para fazer a nossa umectação do nosso cabelo, a gente já tem bastante ganho, deixando para usar um blend de óleos com óleos vegetais e óleos essenciais para os cuidados do couro cabeludo. Por quê? O mais caro desse blend, sem sombra de dúvidas, é o óleo essencial. Então, via de regra, eu faço um blend pensando em ação bactericida, fungicida, por que não falar uma ação vasodilatadora, antisséptica, porém para os cuidados do couro cabeludo. E já para minha fibra capilar, normalmente eu procuro um óleo, por exemplo, um óleo de jojoba, que é um óleo um pouco mais caro, mas que tem bastante afinidade com a nossa fibra capilar, garantindo os cuidados da fibra, mas para aquilo que o blend é proposto, trazer essa percepção de brilho, mais emoliência e fechar um pouco mais as nossas cutículas. Mas talvez eu não usaria o mesmo blend de óleos que eu uso no couro cabeludo para os cuidados da minha fibra capilar, porque pode ser que esteja somente desperdiçando, digamos assim, os ativos dos óleos essenciais, tá bom? Beleza, vamos, Nanda. Próximo. O Romualdo tá perguntando se dieta HCG causa eflúvio telógeno. Vamos lá. A dieta HCG causa o eflúvio telógeno?
Via de regra, sim, porque a dieta HCG normalmente é uma dieta que o paciente faz com acompanhamento médico, fazendo uma modulação hormonal, porém, normalmente é uma dieta que vai girar em torno ali de umas 500 calorias dia, talvez um pouquinho mais. Quando nós fazemos uma dieta bastante restritiva do ponto de vista nutricional, do ponto de vista calórico também, o nosso corpo sente muito. Então é muito comum numa dieta bastante restritiva o paciente vir a ter o eflúvio telógeno. E o segundo ponto que devemos levar em consideração, que é um dos causadores de eflúvio telógeno também, é a alteração hormonal. E esta é uma dieta que propicia ao paciente esses dois impactos. É uma dieta que promove bastante alteração hormonal e ainda tem bastante restrição calórica. Então pode acontecer sim dele ter eflúvio telógeno. Vamos! A Eliane Patucci pergunta: você indica o uso de queratina que se compra em farmácia? Não. Explico por quê. Queratina. Nosso cabelo é composto basicamente de queratina. Só que se você usa uma queratina errada ou se você usa uma quantidade muito grande de queratina, essa queratina ela pode endurecer a sua fibra capilar. Há tanta reposição da proteína da sua queratina que ele vai tornando a sua fibra mais rígida. Se você usa uma queratina convencional de farmácia e usa isso de forma aleatória, sem ter clareza da necessidade dessa reposição proteica da fibra da sua paciente ou mesmo sua enquanto cliente, pode acontecer de você ocasionar um enrijecimento da sua fibra capilar, vindo a, por exemplo, quebrar este cabelo. Então, eu não recomendo. Eu costumo dizer que queratina, banho de queratina, reposição proteica, deve ser realizado por um profissional que tenha capacidade de fazer primeiramente um bom diagnóstico para saber qual etapa do cronograma capilar aquela fibra está, tá bom? A Dani G31 fala: Cris, sou cabeleireira e gostaria de saber se consigo me tornar uma terapeuta capilar. Total. A nossa profissão é uma profissão não regulamentada, ou seja, o mercado ainda não estabeleceu, por exemplo, um conselho de classe para fazer as atribuições da profissão e nem tampouco quais serão os critérios para uma possível fiscalização dessa profissão. Isso é ruim porque torna o mercado mais suscetível a profissionais pouco qualificados e não deixa de ser também uma oportunidade para aquelas pessoas que querem entrar nesse mercado e que talvez não teriam uma formação prévia, como é o seu caso. Cris, eu sou cabeleireira, gosto muito do que eu faço e quero ser terapeuta capilar. Você não só pode, como deve. O que você precisa fazer é fazer, por exemplo, um dos meus cursos. Eu tenho o curso de formação, que é o Cronograma Capilar, que é um curso onde eu formo e dou toda a base inicial para que você tenha conhecimento adequado para você trabalhar com terapia capilar, diagnóstico e os cuidados da fibra capilar, por exemplo. Então não tem nenhum problema, tá bom? Bora. A Mônica Castro Nogueira pergunta: quando o cabelo da cliente tem queda e quebra, o que temos que fazer? Tá bom, vamos lá. São duas coisas distintas e que muitas vezes o nosso paciente, o nosso cliente, quando chega no nosso espaço, não sabe dizer exatamente o que está acontecendo com ela. Daí a necessidade do seu conhecimento e da sua formação enquanto profissional para que você dê a resposta adequada, o melhor diagnóstico, para que você possa oferecer o melhor tratamento. Vamos lá. Queda capilar. O que você tem que ter em mente é, através de uma análise que você faz, você vai fechar um diagnóstico onde você precisa achar um motivador para aquela queda. Seja um eflúvio telógeno, seja um paciente que tem alopecia androgenética, seja um paciente que tem uma areata, ou seja, ele precisa ter alguma patologia ou estar passando por algum problema que esteja ocasionando esta queda. Esta queda está envolvida com o ciclo biológico desse pelo desse paciente e ele está caindo aqui, ó, gente, do couro cabeludo da paciente. Muitas vezes a paciente chega no nosso espaço alegando que está tendo queda capilar, mas que quando você coloca, por exemplo, o dermatoscópio no couro cabeludo da cliente, você percebe que ela aparentemente não tem nenhum problema no couro cabeludo dela, é um couro cabeludo saudável, com uma boa densidade capilar, mas que à medida do que você vai fazendo a análise na fibra capilar da sua cliente, você percebe, por exemplo, que ela teve um corte químico e que, na verdade, ela está tendo quebra deste cabelo.
Então, por isso que a sensação para o cliente, ela é única. O que ela vê é o cabelo caindo. Para ela, pouco importa se esse cabelo caiu daqui ou se esse cabelo caiu do couro cabeludo. Mas para nós que somos terapeutas capilares, tricologistas, isso é extremamente relevante. Você identificar qual está sendo o foco... Peraí. Você precisa identificar qual é o foco do problema, onde de fato ele está acontecendo, para que você possa oferecer a melhor solução do ponto de vista de tratamento, tá bom? A Andréa Lopes pergunta: qual a diferença da alopecia androgenética e do eflúvio telógeno? A alopecia androgenética e eflúvio telógeno. Primeiro, o eflúvio telógeno é uma patologia, uma das mais comuns do nosso dia a dia, e a alopecia androgenética também. Aqui na clínica eu posso dizer que os dois respondem por 90% dos meus clientes, tá? Porém, do ponto de vista de análise clínica, para você poder fechar o seu diagnóstico, é extremamente simples. Por quê? Da alopecia androgenética, primeiro que ele tem o fator genético envolvido. Um dos fatores desencadeantes são os hormônios androgênicos. Vale ressaltar que a patologia acontece de forma diferente quando a gente pensa no homem ou na mulher, tá? Então, no homem, via de regra, a gente chama, né? Como é que a gente chama a alopecia androgenética no homem? É a alopecia androgenética padrão clássico, que vai acontecer a miniaturização desse fio, tá? Esse fio vai ficando cada vez mais fino, cada vez menor, e ocorre uma miniaturização, uma inflamação, digamos assim, do nosso folículo piloso, em função de uma telogenização precoce. Então, o processo da forma como acontece no homem é diferente da forma como acontece na mulher. Já no caso da alopecia androgenética feminina, que a gente chama de padrão difuso, ela acontece de forma difusa aqui no topo do couro cabeludo, vai havendo essa rarefação, mas na verdade não houve uma telogenização precoce. A fase anágena se mantém inalterada, mas à medida do que esse cabelo vai entrando na fase telógena, há um desencontro entre a quantidade de cabelos que cai com a quantidade de cabelos que nasce, até que chega um dado momento, passa a ter essa rarefação, tá? Então essas duas que eu coloquei para vocês são da alopecia androgenética. Quando eu comparo essa patologia com o eflúvio telógeno, você vai perceber que são coisas muito distintas. O eflúvio telógeno, ele precisa ter um agente desencadeante, que normalmente acontece de 2 a 3 meses antes do evento da queda, e essa queda normalmente ela é mais brusca, repentina, tá? E há uma telogenização muito acelerada dos fios da sua paciente. Então, houve um agente desencadeante que pode ter sido um estresse, pode ter sido uma dieta, pode ter sido uma alteração hormonal, pode ter sido o uso de medicamento. Quando dá mais ou menos uns 2, 3 meses depois, do dia para a noite, o paciente sente bastante queda. Na alopecia androgenética, via de regra, não há essa percepção de uma queda. Por quê? A alopecia é uma doença mais silenciosa, mais traiçoeira, digamos assim. Ela está acontecendo todo o processo de todo o processo de atrofia do folículo piloso, que vai trazer essa resposta no longo prazo. O eflúvio não. O eflúvio, com 3 meses mais ou menos, ele vai ter essa resposta já mais imediata, mais aguda também, mas em compensação, com o passado aí 2, 3 semanas, desde que tenha tido a retirada do agente causador, normalmente vai ser regularizado, esse ciclo biológico continua normalmente, tá? Vamos lá, próximo. Tem mais duas? A Barros Julie pergunta: o que fazer para se tornar uma tricologista? Vocês oferecem cursos? Ótimo. Para ser tricologista, o meu entendimento diz que tricologista você precisa ter uma formação em nível de especialista. Diferente do que eu falei na resposta anterior, que eu te falo como que você pode ser uma terapeuta capilar, já que o mercado ainda não estabeleceu quais são os critérios para ser uma terapeuta capilar, então não existe um formato, digamos assim, de formação para que você atue como terapeuta capilar. Já como tricologista, existem 2 tipos de tricologista. O tricologista médico e o tricologista não médico, que é a profissão a qual eu me encaixo. O tricologista não médico é um profissional que precisou fazer uma especialização
em nível de pós-graduação, para que ele pudesse atuar na posição de tricologista não médico. Então, a gente atua com o mercado de terapia capilar, mas com um nível de formação acadêmica em nível de especialização. Então, eu não consigo te formar, por exemplo, uma tricologista. Para isso, você vai precisar recorrer, você vai precisar ter primeiramente uma formação superior e depois recorrer a alguma universidade no Brasil todo que te ofereça essa especialização ou pós-graduação. Já como terapeuta capilar, não. Aí sim você consegue fazer cursos, que a gente chama de cursos livres, né, que são oferecidos, a qual a Sweet Therapy Academy se encaixa e pode te formar como uma terapeuta capilar, mas como tricologista não, tá bom? E a última pergunta é da Vilma Mello, que ela pergunta: quem realmente pode estar utilizando o microagulhamento nos protocolos de tratamentos? Podemos realizar cursos para isso sendo terapeuta capilar? Perfeito. Microagulhamento é uma coisa que, na minha opinião, é super séria, nos traz bastante resultado, mas que também temos, junto com a prática do microagulhamento, bastante responsabilidade técnica, tá? Então, sim, quem é habilitado a fazer o microagulhamento é o profissional que tem um curso específico de microagulhamento, junto não só com a parte teórica, mas também com a parte prática, para poder realizar de forma segura, com todas as práticas de biossegurança, garantindo a segurança do profissional, bem como a segurança do paciente, tá? E claro, usando as manobras adequadas para obter os melhores resultados. Afinal de contas, é um tratamento invasivo que pode incorrer em alguns riscos se não for realizado da forma correta. Então, o terapeuta capilar, a tricologista, pode realizar o microagulhamento? Pode, desde que tenha um curso específico que te habilite a trabalhar com microagulhamento dentro da terapia capilar, tá bom? E aí, Ana, mais alguma? Não, por hoje é só. Pronto, gente, finalizamos esse novo quadro, espero que vocês tenham gostado. Eu quero gravar um vídeo desse pelo menos uma vez por semana. Então, pra gente bombar esse quadro, eu quero que você deixe aqui embaixo todas as suas dúvidas. Coloca o que você quer saber sobre tricologia, sobre terapia capilar, sobre protocolo, sobre equipamento, sobre a crise. Escreve o que você quiser, tá? Deixa aqui embaixo que semana que vem tem mais. E, gente, não se esqueça, se você ainda não está seguindo o meu canal, por favor, vem aqui, segue, clica no sininho, ativa as notificações para você receber todas as vezes que entrar algum conteúdo novo aqui no canal, para você receber em primeira mão, tá bom? Um beijo, deixa seu comentário aqui embaixo, compartilha esse vídeo, chama a família toda para assistir e vamos que vamos. Até semana que vem. Tchau, tchau!